sou Maria, sou escritora e uma apaixonada por viagens. Eu acabei de voltar de uma experiência de uma viagem de 45 dias, que incluiu 7 países em 3 continentes diferentes. Os locais que eu visitei foi Egito, Israel, Jordânia, Rússia, República Tcheca, Turquia e Grécia. Tá, eu entendo completamente que agora você está perguntando, e qual a lógica desse roteiro? E eu te digo assim, com a maior tranquilidade do mundo, nenhuma. Mas por que que eles precisam parecer lógicos? Tipo, por que que as coisas precisam ter a ver uma com a outra para que a gente possa aceitar, ou para que a gente possa se desafiar, para que a gente possa encarar? Eu acho que não existe, as coisas não precisam parecer lógicas, elas precisam parecer boas. Quando eu decidi que eu ia viajar, principalmente quando eu decidi incluir o Oriente Médio no meu roteiro, eu tive inúmeras pessoas para me falar: ai, não vai, você tá louca, o que é que você vai fazer lá? E principalmente quando souberam que eu ia viajar só com uma mulher a mais, só com uma amiga. E se no final desse vídeo você colocar mulheres viajando sozinha pelo Oriente Médio, você vai ver exatamente do que eu estou falando. Eu concordo que não é uma coisa comum de se fazer, mas não é uma coisa impossível de se fazer também. Eu acredito que com a programação certa, com o planejamento certo, com a pesquisa certa, você pode fazer tudo que você queira, desde que aquilo seja algo que venha de dentro de você, que seja um sonho. Para mim era. Eu acredito que para muitas pessoas pode parecer uma loucura, mas para mim não era loucura. Para mim era a realização de um sonho. Eu queria muito conhecer aqueles locais, eu tinha a oportunidade de ir para aqueles locais, eu tinha até uma pessoa para ir comigo, que normalmente isso não acontece, eu viajo muito sozinha e dessa vez não era um homem, não era uma turma, mas era uma amiga, então já é alguma coisa. Então, claro, eu também tive os meus medos, eu também tive os meus receios, eu também tive pessoas que me amavam, me pedindo para não ir, mas eu fui. Agora sim, eu não fui de qualquer jeito. Porque eu acredito que é muito válido que a gente encare os nossos medos, que se a gente tem um propósito maior, eu acho que a gente tem que encarar mesmo, mas a gente não pode fazer de qualquer forma. Eu acredito que a gente precisa primeiro conhecer os nossos medos para depois nos organizarmos para eles. Então, como eu falei, eu sou de enfrentar os medos, mas antes de conhecê-los. Então, eu fui atrás de conhecer os meus medos. Então eu fiz uma pesquisa na internet, essa mesma pesquisa que eu falei faz agora, eu fiz, eu vi que não era fácil, mas eu me preparei. Então, assim, eu peguei um clima de 41 graus no Egito, certo? Se eu tivesse encarado essa viagem como uma qualquer da minha vida, provavelmente eu teria enchido a minha mochila de shorts, de camisetas e teria partido rumo a talvez o maior fiasco da viagem. Mas não. Eu preparei, eu vi antes, eu pesquisei e eu tive medo. E esse medo, nesse caso específico, eu acredito que ele trabalhou ao meu favor. Porque eu acredito sim que o medo ele possa trabalhar ao nosso favor. Porque, como diz Nelson Mandela, não é a ausência de medo que te faz uma pessoa corajosa, mas o que você faz com medo, o que você faz apesar do teu medo. Então, apesar do meu medo, eu preparei as malas, eu reservei hostel, eu comprei as passagens, eu fiz todo o planejamento da viagem. Então eu acredito sim que eu fui corajosa apesar do meu medo. Eu acredito que muitas pessoas podem ter medo agora de uma prova. Não necessariamente da prova, do material físico da prova, mas do que ela representa. Tipo, eu tenho medo de falhar, ou eu tenho medo de não corresponder às expectativas, de não ser aprovado, ou do que os meus amigos vão falar, do que os meus pais vão pensar. Eu acredito que você deva, sim, identificar o que são esses medos, o que te leva para a prova com medo e como você pode ressignificar esses medos. Porque eu vou ter uma oportunidade para falar com vocês sobre como eu consegui ressignificar esses medos. E eu acredito que do jeito que eu consegui, com as coisas que eu vivi, pelas coisas que eu passei, eu tenho certeza que você também pode.